Fala aí, meu povo. Não sei se vocês esperavam mais do que meu povo, meu respeitável público, meus camaradinhas. E aí, gente, tudo bem, né? Muito boa sexta-feira. Eu vou responder uma porrada de pergunta pra vocês. Antes eu vou dar uns recados aqui. Primeiro, o bigode foi embora. Eu cheguei num ponto que ou eu ia já ter aqueles negócios. Você lembra aquela época que o Marcelo fazia vídeo com bigode, que o Marcelo tirava foto com bigode? Então eu ia ter que manter isso por muito tempo e ia ter tido a fase do bigode. Então, eu não tive personalidade o suficiente para manter um bigode. O bigode ele começa a ter uma personalidade própria e eu comecei a falar dele em terceira pessoa igual estou fazendo agora. Então eu vi que estava ficando perigoso. Eu já tenho muitas personalidades, então se eu tivesse mais uma estampada na minha cara, a coisa começar a ficar muito perigosa. Segundo, pô, teve uma galera que mandou mensagem de apoio depois do que eu falei aqui do Vinícius Júnior ontem. Muito obrigado. Gente, nem precisava. Eu só não quis que ficasse mal entendido. Então, não foi meio que um desabafo para que as pessoas ficassem do meu lado e não contra mim. Era simplesmente para que não se ficasse mal entendido. E eu não estava batido. É porque o jogo terminou à meia-noite. Ontem foi um dia que eu acordei muito cedo, trabalhei pra caramba, fiz 2 aulas de francês. Então, chegou meia-noite, eu estava exausto já. E por isso estava parecendo abatido, mas era simplesmente de cansaço. Coisa que eu já não tô mais. Então vamos lá, para vocês saberem, aqui vai ter perguntas sobre Messi, sobre Liverpool, sobre caso Dani Alves, sobre separação de Catalunha, sobre Vitor Roque no Barcelona, sobre Guardiola ser gênio. Enfim, tem bastante coisa por aqui para responder hoje para vocês. Eu vou começar com uma boa aqui que é do Villeneuve. Caramba, Villeneuve? Villeneuve Caio. Porra, é porque tem que pôr um ponto. Vocês colocam tudo junto, começando com o sobrenome, começa com Villeneuve, Villeneuve Caio. Muito obrigado, Villeneuve Caio. Um abraço aí para toda a família Villeneuve, campeões do mundo de Fórmula 1. Grande Beckler, grande Villeneuve Caio, não erro mais. Sente diferença na análise de futebol da imprensa do Brasil e da Espanha? Eu sinto muita diferença, muita diferença. Eu acho que no Brasil, às vezes, a gente está mais preocupado nos números táticos das coisas do que eu assisto, ou de usar os termos muito corretinhos e da escola de formação técnica e tal, o que eu acho bom, né? Eu acho que se fala da forma correta, mas eu acho que isso talvez não faça com que as pessoas entendam tão bem. Aqui acho que as coisas são faladas de uma forma muito mais simples, direta, fluida. E, por exemplo, os comentaristas durante os jogos aqui, cara, eles falam quase que 50% do tempo. O comentarista e o narrador é muito dividido. E eles comentam todos os lances. E durante um lance ele comenta o movimento que um jogador fez. E explicam os conceitos muito mais fáceis. Por exemplo, o gol do Atlético de Madrid, que o... Deixa eu ver se eu puxo isso aqui completamente no improviso, tá? Para explicar para vocês. O gol ontem do Atlético de Madrid, a defesa do Real Madrid tá aqui atrás. Sei lá, colocar o Real Madrid meio que atrás assim. 4-4-2, né? E o Atlético de Madrid tá atacando aqui. Vocês desculpa que era para responder pergunta, mas é só para explicar isso aqui mais ou menos rapidinho. Então é o seguinte, o Mendy tá aqui com o Correia e o Montiel passa. E o Vinícius, que era o atacante, que não acompanha. Então, essa bola que vem para cá, ele sai aqui para receber a bola aqui, puxa o Mendy com ele e essa bola vem aqui pro Montiel cruzar pro Morata. E o Vinícius não acompanha. Isso daqui do cara puxar a marcação aqui para esse dar a bola aqui chama o conceito de jogar com o terceiro homem. E é uma coisa que dá para explicar aqui em 30 segundos, mal e porcamente, mas dá para explicar. E às vezes eu acho que se rebusca muito no Brasil e se perde a comunicação. Eu que consumo futebol toda a minha vida, às vezes tenho dificuldade de entender o que algumas pessoas falam. Não é todo mundo, tá, gente? Tem muita gente muito boa no Brasil, que são as minhas referências, mas eu sinto às vezes, e eu assisto bastante do que eu posso, vídeos e tal do Brasil, que é um pouco difícil de entender algumas vezes. Aqui eu acho que é mais simples, mais fluido a comunicação tática nesse sentido. Então, espero que esteja explicado o Villeneuve Kai. O Juve Underline Thunder. Tá vendo? É só colocar um underline. O que explica esse renascimento do nada do Ter Stegen? Eu não acho que é do nada. Ele fez 2 cirurgias no joelho em finais de temporadas passadas e tinha dor ainda, não conseguia treinar 100%. Agora ele está completamente recuperado. Teve bastante tempo de descanso entre o final da temporada 2021 e início da 2022, então já está conseguindo treinar mais e se preparar melhor para os jogos. Eu acho que é por isso.
Léo Marques, 2 underlines. Underline já no final já não faz muita diferença. Acha que a posição do segundo atacante está morrendo no futebol? A exemplo do Dybala do Memphis? Acho sim. Porque é um espaço que já não existe no futebol. Ou você joga entre linhas como um meia, ou você joga colado nos zagueiros como um atacante, ou você joga na ponta. Então, um segundo atacante que circula em cima em volta do 9, o meia pode fazer isso, como o Thomas Müller, por exemplo, faz no Bayern de Munique, mas fazia muito bem com o Lewandowski. Ou você é o Messi. O Messi hoje é um segundo atacante. Então ele tem uma referência, você tem que aglutinar muita gente perto dele para jogar, mas ele é um segundo atacante. Ele não é nem ponta, nem 9, nem falso 9. Ele joga entre essas duas posições. Mas no geral, se você não é o Messi, e se você não é o Thomas Müller, e se seu time não tem essas estruturas, é muito difícil que essa posição exista, porque Memphis e Dybala, por exemplo, não são rápidos como pontas, não são fortes e matadores como um 9, então eles ficam entre uma coisa e outra, em uma posição que realmente já não existe. É melhor você ter um meia que chega do que você ter um atacante que não volte tanto. Rafael Soares, off. Há alguma chance de punição severa na Espanha para os ataques de racismo contra o Vinícius Júnior? Espero que sim. Quando a gente teve, antes do primeiro jogo na temporada de Atlético e Real Madrid, cânticos bastante óbvios e claros na porta do estádio racistas, nada foi feito, o Ministério Público simplesmente arquivou o caso. Então, chance de punição tem. Por enquanto, a polícia está investigando quem foi que colocou o boneco do Vinícius pendurado numa ponte. Tem câmeras de segurança, tem câmeras de tráfego e tal. Acho que eles podem chegar até essas pessoas e, se quiserem, podem prender essas pessoas. Vamos ver se eles vão querer ou não. MTZ_Martins. Messi voltar acabaria com o projeto-chave de um Barcelona independente? Não acabaria, mudaria o que o time quer fazer. O time do Barcelona hoje quer pressionar muito, quer acelerar muito pelos lados, quer ser um time que especialmente o meio-campo, dá muita energia para o time. E se o Messi volta, você tem que proteger ele, porque sem a bola ele é -1. Então você tem que proteger e talvez você não possa marcar tanto em cima, você não possa recuperar tanta bola no campo de ataque. E você tem que montar um time para ele, né? Porque você ter o Messi e ele ser simplesmente uma peça no time é um desperdício de Messi. Então você tem que montar um time para jogar próximo a ele, para muita gente passar da linha da bola, para ele dar passes em profundidade e para que depois você consiga atrair os jogadores onde ele passa a bola, para que sobre um espaço para ele chegar da segunda linha para finalizar. Então, não acabaria com o projeto do Xavi, mas mudaria completamente a estrutura do time. Dito tudo isso, não tem, por enquanto, nenhuma fumaça do Messi voltar, tá, gente? Ele está negociando só com o Paris Saint-Germain. Não deve ser a negociação mais simples do mundo, especialmente depois que ele ganha uma Copa do Mundo. E que é claro que o Paris Saint-Germain vai aproveitar o hype do Messi para conseguir mais patrocinadores e tal. E o Messi também vai querer aproveitar isso. Então, por enquanto, ele só negocia com o PSG. A tendência é que ele continue no PSG. Ele não negocia com nenhum outro clube. E não mudou nada em relação a algumas semanas atrás, quando isso já estava bem avançado como está. Então, por enquanto, não é para gerar nenhum tipo de expectativa sobre o retorno do Messi. Renan KLG. Por que Davi Nunes ainda não está jogando o futebol que vimos no Benfica? A questão é que, primeiro, ele pegou um Liverpool que não se encaixou essa temporada. Então, isso também, o Liverpool já não tem tanta força para chegar tanto no ataque tantas vezes e com tanta gente igual chegava antes. Então, isso também prejudicou ele. O encaixe dele com o Salah não é muito óbvio e evidente, porque o Salah é um jogador de terminar as jogadas e não de preparar. E o Darwin Núñez talvez precisasse de mais alguém assim para ele brilhar. E outra coisa é que no Benfica, se você erra duas e faz uma, você fez uma. No Liverpool, se olha com muito mais lupa. E olha que o Benfica é gigante, tá? Tô falando simplesmente assim, uma visão geral da coisa. Então, se no Liverpool você erra duas e faz uma, você errou duas e você não acertou uma. Então, para quem está vendo de fora, o Arthur Quesada sempre fala, o Darwin Núñez faz muitos gols, mas perde muitos também. Ele sempre falou isso, porque ele acompanha de perto. Para quem não acompanhava de perto e via lá, Darwin Núñez marcou, aí passava um pouquinho, Darwin Núñez marcou. Fala, caramba, esse cara tá fazendo gol toda hora. E fez, né? Fez mais de 30 gols na temporada passada. Mas o passo pro Liverpool é diferente, se adaptar a uma outra liga é diferente, e o time do Liverpool caiu essa temporada em relação ao desempenho que tinha nas outras. Então, isso é um coquetel de motivos para ele não ter deslanchado ainda. Samuel Zam. Por que o debate Haaland e Mbappé ainda não é tão grande como Messi e Cristiano? Cara, porque Haaland e Mbappé não ganharam nada ainda, por clubes, né? O Mbappé ganhou a Copa do Mundo.
Mas Messi e Cristiano Ronaldo foram muitos e muitos anos, e não foram 2 ou 3, foram mais de 10, que eles estiveram no auge e ganhando praticamente todos os principais títulos europeus e nacionais e fazendo mais de 50 gols por temporada, além do que eles ainda conseguiram na mesma liga e em 2 clubes arquirrivais, então eles rivalizavam toda semana. Haaland e Mbappé não tem esse debate porque, cá entre nós, o Mbappé ainda tem que ser maior que o Henry, ainda tem que ser outra coisa, sabe? E o Haaland também. O Haaland saiu do Dortmund, onde ele não conquistou títulos, e está no meio da primeira temporada com o Manchester City. MTS Ferreira, você considerou um erro do Neymar ao sair do Barcelona? Não considerei. Acho que ir para o Paris Saint-Germain sim, mas que o Neymar quisesse sair, ser protagonista de um time naquele momento da carreira dele, eu acho que era bastante justo. Realmente no Barcelona o time era moldado mais para o Messi, ele poderia ter melhores números e ter uma satisfação melhor se ele tivesse um time para ele. Só que isso no Paris Saint-Germain, eu não acho que eu consigo entender a estratégia. Ele foi para um time que já tinha Thiago Silva, Marquinhos, Lucas, Maxwell, que contratou Daniel Alves por pedido do Neymar, então tinha muitos brasileiros. No Barcelona ele já estava dentro de campo muito integrado com Messi e Suárez, mas fora de campo já não era tanto assim. Então ele pensou. E outra, o Neymar fala que gosta muito da vida extra-campo, que gosta muito de aproveitar os prazeres que a vida e que a juventude traz. Assim como vocês no final de semana. Então, jogar numa liga mais fraca permitiria que ele também tivesse um estilo de vida que ele gosta, e nos jogos importantes ele estaria talvez mais centrado para jogar. Acontece que ele deu azar que nos 2 primeiros anos nos jogos grandes ele estava machucado, e não por culpa dele, machucou o pé, não tem muito o que fazer, é má sorte. Então o desempenho nos grandes jogos de Champions nos primeiros anos dele foi prejudicado por isso. Mas assim, ele estava com mais gente que ele gosta, com os brasileiros, numa liga que ele podia arrebentar e sem ter que jogar toda hora na sexta marcha e com o pé lá embaixo no acelerador. Só que eu acho que ir para o Paris Saint-Germain não foi a... Eu consigo entender, mas eu não consigo concordar que foi a melhor decisão. Thiago Bertotti. Qual o seu estádio favorito? Questão de atmosfera e tudo mais, contando Brasil e exterior. A Allianz Arena, do Bayern de Munique. Para trabalhar é excelente. O Uber ou o táxi te deixa já no estacionamento e é coberto. Então é andar 100 metros e você já está na sala de imprensa, que se você anda mais 30 metros você já está no campo. A atmosfera do estádio na hora de jogo e tal é maravilhosa. Torcidas alemãs sempre lotam, sempre fazem muito barulho. Por fora ele é muito bonito, por dentro tem um show de luzes legal e tal também. O trato para a imprensa é bastante bom. Primeiro que trabalhar com clubes alemães são bons porque eles ainda são bastante humanizados. Então você consegue entrevistar bons personagens, eles te deixam fazer boas perguntas, quero dizer, que fogem talvez um pouco da pauta do jogo. Em outros clubes tem mais dificuldade de fazer isso. Outros grandes clubes, né? Barcelona, Real Madrid, Manchester City, já é um pouco mais complicado. E além de tudo, a sala de imprensa tem um café muito bom e a janta também é boa. Então, por tudo isso envolvido, a Allianz Arena. Tem uma aqui do Igor STS. Guardiola é um gênio? Se sim, por quê? É um gênio porque ele mudou a forma de atacar e de defender no futebol. Então, ele não criou, ele aperfeiçoou outros conceitos que já existiam, né? Muito da escola do Cruyff, também. Alguém tinha me mandado, acho que foi a Bárbara Marim, que é uma jornalista lá da Argentina, pergunta sobre os bilardistas. Veio de escola argentina também, né? Ele se preparou muito para ser técnico e para colocar as ideias em campo, melhorando muita coisa que ele já tinha vivido, visto e aprendido. E eu acho que ele tem um futebol antes e depois do Guardiola, isso faz dele um gênio, não tem antes e depois de muitos técnicos por aí. Ele ganhou muito, não só ganhou, mas o como ganhou. Isso para mim é muito importante na hora de se considerar alguém um gênio, de considerar um time diferente. O como. O Real Madrid nos últimos 10 anos ganhou 5 Champions, mas o como daquelas Champions do Barcelona de 2009 e 2011, eu acho que ainda ressoam mais por aí do que o como o Real Madrid ganhou. É claro, se você perguntar para alguém, você prefere ganhar 5 Champions ou 2, alguém vai falar que prefere ganhar 5, mas o encantamento que aquele time causou e o desdobramento dele, né? Como os times passaram a se defender, qual era o antídoto para esse time, o que você tinha que conseguir fazer física e técnica e taticamente para parar essas equipes, também geraram a evolução do futebol que a gente vê hoje. Por exemplo, o futebol do Klopp e a escola alemã talvez seja uma maneira de contrastar ao que foi criado pelo
pelo Barcelona do Guardiola. E depois ele aperfeiçoou no Bayern de Munique fazendo de uma outra forma, aperfeiçoou no Manchester City fazendo de outra forma. Ele tem muitas referências de outros esportes, de futebol americano, de basquete, de como se bloqueia, de como se defende. Então, é um técnico multidimensional que utiliza várias áreas de conhecimento para colocar dentro dos times dele. E eu acho que os outros não fazem isso. Tem muita gente que trabalha taticamente ali, pronto, acabou, às vezes ganha, às vezes perde. O Guardiola tem o como envolvido e estar um passo à frente dos outros. Então, para mim, não é um gênio, para mim ele é o gênio. O gênio. Acho que talvez 2 ou 3 ou 4 no mundo devem ter tido a relevância que ele teve para o futebol. Que declaração, hein? Mas é o que eu acho. Felipe, imagino que seja César. CSR. Salve, Marcelo. Qual a sua opinião sobre o Vitor Roque no Barça? É possível? Seria uma boa? Cara, é muito bom jogador. Acho que seria uma boa para qualquer clube. A questão é que eu não acho que o Barcelona hoje tenha aí 35, 40 milhões de euros para contratar um jogador para daqui a pouco. O Barcelona precisa de dinheiro para contratar os de agora. E o de agora já tem um 9, que é o Lewandowski. Então, pô, se o Barcelona perdeu o Vitor Roque é uma sacanagem, não pode, tem que aproveitar também, acho. Tem que ter pegado o Endrick. Só que alguns clubes, como o Real Madrid, se dão ao luxo de contratar jogadores para daqui a 2 anos. O Barcelona não pode se dar esse luxo porque ele está ferrado economicamente. Então, é uma boa. Não acho que seja possível para agora, a não ser que se chegue em um acordo com o jogador e com o Atlético Paranaense de pagar daqui a pouco, de pagar mais para frente, de vamos ver como é que a gente faz. Ou então de dar uma segurada aí, não vende para ninguém não, que a gente vai resolver aqui em 1, 2 anos como é que a gente vai fazer. Mas hoje eu acho que se o Barcelona tiver 40 milhões de euros, ele vai contratar um jogador para rendimento imediato e não um jogador para futuro. Vitor Lealo FC. Faz crossfit ou só academia? Só academia. Eu tenho medo de machucar no crossfit. Primeiro que é caro. Segundo que tem as horas marcadas e cada dia eu vou no horário. Outra coisa que eu tenho medo de machucar. E aí se eu machucar eu fico mais tempo sem treinar. Então eu faço só academia. RB Biano. Se fala minimamente algo nos jornais e portais esportivos daí sobre o Mundial de Clubes? Minimamente. Minimamente. Quando o Real Madrid estiver na semana para jogar, se vai falar mais em Madrid. Agora, em Valência, em Barcelona, por quem não cobre o Real Madrid, eles vão falar que o Real Madrid vai perder 2 jornadas de liga, porque tem que ir jogar no Marrocos, e que daqui a pouco ele vai ter que pagar, e que o Barcelona vai ficar com jogos a mais, mas assim, não tem... Bom, chegou o Mundial, e como é que são as equipes, e como é que jogam? Não tem. E se o Real Madrid ganhar, e é um passo na temporada, e se, sei lá, se fosse eliminado pelo Atlético de Madrid, mas se ganhar o Mundial se mantém o Ancelotti, não tem essa relevância, essa importância, esse estudo, esse cuidado que se tem na América do Sul, aqui na Europa, nem minimamente. Mônica Sampaio, 449. Mata minha curiosidade, quantos anos você tem? Não é cantada, é só curiosidade. Eu não sei por que alguém entenderia que perguntar quantos anos uma pessoa tem é uma cantada, mas eu tenho 36. Ela mandou uma piscadinha depois. Tô brincando. João Gabriel, 0386. Entrei na academia tem 1 mês. Se eu fizer treino de manhã e de noite, dá bom? Treinos diferentes? Pô, essa aqui podia ser... Eu vou responder por último, hein, João Gabriel. Porque no último eu dou dicas fitness pra vocês. Tem que voltar aqui no final. Guilherme Nobre. Sou jornalista e torcedor do Bilbao. Queria saber como enxerga o futebol basco e o Bilbao em si. Cara, eu acho que é um clube muito valente de fazer o que faz. Só Barcelona, Atlético e Real Madrid jogaram todas as edições do Campeonato Espanhol desde 1929 e nunca foram rebaixados. Hoje em dia, com o futebol tão globalizado, com as receitas e com os jogadores que você contrata, que vem do interior do Brasil ou de não sei aonde, que o Atlético Clube continue fazendo do jeito que ele faz, eu acho espetacular. A torcida gosta, acho que a torcida gosta mais disso do que se conseguisse conquistar 1 milhão de títulos. Identifica com a torcida, tem um grandíssimo estádio, uma história maravilhosa e uma língua dificílima. Então, eu acho incrível. Só uma coisa, Guilherme, não se fala Bilbao, se fala Atlético ou Atlético Clube ou até Atlético de Bilbao. Mas em Bilbao se acha ofensivo usar simplesmente Bilbao para se falar do Atlético. Garri Junqueira comenta sobre o rompimento do Cruzeiro com Minas Arena. Está comentado no aplicativo do Cruzeiro, tá? Toda sexta-feira eu tenho uma coluna, que é basicamente o que eu faço também lá no aplicativo do Cruzeiro, e hoje eu falei uns 15 minutos sobre o Cruzeiro e Minas Arena. Em um story para resumir para vocês,
Eu acho que a Minas Arena tem muito mais a perder do que o Cruzeiro, porque ela vai perder o Atlético, se ela perder o Cruzeiro, ela perde tudo. O Cruzeiro ainda consegue jogar em outro estádio em Belo Horizonte e achar outra forma de receita. A Minas Arena não consegue. Mas está explicado lá no aplicativo do Cruzeiro, uma coluna que chama Cruzeiro Visto de Fora, toda sexta-feira. Tem duas aqui do Arthur Derek. Vejo muito da personalidade da galera da TV quase, no seu jeito de falar. São inspirações? São, pra caramba. Acho eles muito bons, cara. Acho o Caíto muito bom, o Daniel Forlan muito bom, o Raul Schecker muito bom, o Leandro Ramos, os caras do Choque de Cultura. Acho eles muito bons, muito engraçados. Cara, não desperdiçam uma frase. O Falha de Cobertura também é excelente. E não é humor, né? É jornalismo. Então, sim. E aí a outra pergunta dele. Dia 3074 pedindo para você colocar os vídeos de sexta como podcast no Spotify. Cara, o problema é que me daria muito trabalho. Que eu ia ter que baixar, colocar numa plataforma, colocar no Spotify e tal. Então, eu não tenho tempo e disposição. Eu ia começar a me dar uma preguiça de ter mais um processo para se fazer. Por exemplo, tem uma galera que me pede para fazer as thumbs do canal, que eu entendo que são uma porcaria mesmo as que eu faço. Mas melhorou já, mas ainda são uma porcaria. E eu simplesmente não quero, porque eu ia ter que colocar mais uma pessoa dependendo de mim, que eu vou fazer o vídeo, que eu quero essa thumb, e às vezes o cara tá na faculdade, tá no trabalho, tá no ônibus, ele tem que parar para fazer, porque eu quero assim que eu faço o vídeo postar, não produzo uma coisa para postar daqui a 3 dias. De vez, até já fiz isso 2, 3 vezes na vida. E se o cara faz e eu não gosto, pô, como é que eu peço pro cara refazer? Então, sou meio bicho do mato com isso, sabe? Assim, eu faço minha coisa, eu faço de qualquer jeito e tal. E sobre o Spotify é isso. Ia ser mais um processo, mais uma coisa. E ia me ocupar tempo, disposição, e eu ia acabar gostando menos de fazer. Ó, Pedrovski 123. Dá um conselho a... Não vou ler sua pergunta, porque você estava pedindo uma coisa e você pediu para não falar seu nome. Já era. E eu não vou editar isso aqui também. Um abraço para você, Pedrovski. Tem outra aqui, ó. Dá dicas de como manter o foco na malhação. Tem uma parada que a galera tá postando recentemente que eu concordo. Ninguém nunca se arrepende de ter ido. Todo mundo se arrepende de não ir. Então, cara, tem dia que eu vou arrastado. Eu coloco roupa, vou e nem penso. Chegando lá, eu faço. E aí no final já tô mais animado. Mas só vai. Depois você vai, pega e vai. Porque você não vai se arrepender de ter ido. De não ter ido, você vai se arrepender. Marcelo JR97. Marcelo Júnior, né? Qual estilo de filme você gosta de ver? Baseado em fatos. Filmes baseado em fatos e filmes biográficos. Gosto muito de histórias das pessoas. César P. Moraes. Beckler. Todos os catalães só falam catalão ou se comunicam também em espanhol? Não, todos. Bom, não estou vendo, mas os catalães são bilíngues. E eles falam tranquilamente as duas línguas, não tem nenhum problema de falar uma só. Ou de se expressar só em catalão porque só quer se expressar em catalão. Isso eu nunca vi, nunca presenciei aqui alguém que tenha se recusado a falar em espanhol. Estou aqui há 8 anos, comigo nunca aconteceu. Por exemplo, essa semana eu estava no CT do Barça conversando com o André Linares, correspondente da ESPN. Estava conversando e tal, passou o repórter da Barça TV que conversa comigo em catalão e conversa com o André em castelhano. Ele falou que ainda não tinha me visto, veio conversar comigo, perguntou como é que a gente cobria a Copa do Rei, tudo em catalão e o André aqui. E o André entende catalão. Beleza. Aí depois, quando eu falei, não, quem transmite é a ESPN, eu vou lá no jogo pra fazer outro tipo de conteúdo, entrevisto um pessoal antes, depois eu gravo um vídeo, beleza. Ele falou com o André, e você tem jogo, você tem os direitos e tal? Aí já se referiu ao André em castelhano. Aí ele falando assim, a gente transmite, depois a gente faz, igual na Liga e tal. Então, comigo que falo com ele em catalão, ele falou em catalão, e com o André que fala com ele em castelhano, ele falou em castelhano. Tem gente até que quando vê que tem duas pessoas, que uma delas fala catalão e outra não, que já conversa todo mundo em castelhano. Tem gente que ainda faz essa distinção, que às vezes nem é proposital. Tem amigo meu aqui, que assim que eu cheguei em Barcelona eu conheci, que até hoje só fala comigo em castelhano. E a família dele, que eu conheci depois, fala comigo em catalão. Então, para eles é muito natural esse negócio, mas não tem nenhum tipo de marginalização de quem não fala o catalão na Catalunha. Isso, você não é menosprezado por não falar. William Bassin. Como funciona o dia a dia do Barça, Marcelo? Consegue cobrir CT que nem é no Brasil? Abraços de, CWB. Eu não faço ideia de qual cidade que seja CWB. Me desculpe. Não, o dia a dia do Barça é bastante fechado. A gente só tem acesso aos treinos em prévias de jogos por 15 minutos. E aí depois a gente é convidado a se retirar do campo,
vai para a sala de imprensa que fica praticamente fora do CT, que fica a 300 metros do campo onde os caras estão treinando. 2 horas depois do treino chega o Xavi, dá uma entrevista coletiva de 20... O Xavi até responde todas as perguntas que tem. São umas 25 perguntas mais ou menos. Sempre numa ordem muito parecida de começar pelas rádios locais, as TVs locais, os jornais, depois a imprensa internacional. Normalmente vai por aí. E acabou. O Barcelona emite comunicados, então se a gente tem alguma dúvida e tal, ou eles falam que o clube não vai se posicionar, ou eles emitem um comunicado sobre algum tema. E de vez em quando tem alguns atos. Vai ter lançamento do livro Relatos Solidários. Aí vai o presidente, vai o vice-presidente e tal. Alguma coisa assim. Mas não tem dia a dia, não tem... A gente não passa perto dos jogadores, os jogadores não chegam perto da gente, então ainda é bem diferente do Brasil. Danilo Takeda. O mau rendimento do centroavante do Manchester United sobre o Ten Hag indica que o CR7 não foi culpado da má temporada? Cara, eu não acho que o centroavante do Manchester United tem mau rendimento. Eu acho que o jogo não é concentrado neles. Como o Rashford está vivendo um grande momento, como o Bruno Fernandes tem boa chegada de trás, o centroavante do Manchester United serve para fixar a marcação, para aglutinar a gente perto dele, soltar a bola ou puxar a marcação em alguma corrida e abrir espaço para outros jogadores. Serve mais para isso do que para ser o finalizador das jogadas. Quando você tem outro jogador rendendo mais que seu centroavante pode fazer outros papéis dentro do jogo que não sejam simplesmente de finalizar as jogadas. Acho que o Martial, por exemplo, estava fazendo isso bastante bem até algumas semanas atrás, porque ele tem um bom jogo de costas, domina bem, distribui bem, lê bem as jogadas. E coisa que o Cristiano Ronaldo acho que não estava tão disposto a fazer. E outra coisa, sem a bola, são jogadores que lutam muito, que brigam muito, que apertam muito na marcação. Então, dão essa mão também que o Cristiano Ronaldo, já pela idade mesmo, tá? Não é porque ele é uma estrela intocável que não pode correr atrás de marcador. Pela idade mesmo, ele já não conseguia. Outro dia no MFM, eu falei sobre o Nketiah do Arsenal, que eu acho que também faz muito esse papel de abrir espaço, de puxar a marcação, de fazer mais paredes e tal, porque o Gabriel Martinelli e o Saka brilham muito mais. As pessoas entenderam que eu falei que ele joga mal. Não acho isso. Ou que ele é ruim jogador, mau jogador. Não acho isso. Marcos Bertolini. O que se fala na Espanha sobre o caso do Daniel Alves? Aqui foi tema de abrir os jornais, não só os jornais esportivos, abrir os jornais durante muitos e muitos dias, quando se tinha muitas novidades, né, na última semana e até no início dessa semana. Existe uma pressão que eu acho correta da sociedade e dos políticos de que não passe em branco e que não seja uma pena branda caso ele seja considerado culpado, que ele não se safe basicamente por ser rico e famoso. Então, aqui querem que a lei sirva igual para todo mundo, que se ele for culpado, que ele pague pelo que fez. Não estão passando pano, não estão diminuindo o caso por ele ter sido um jogador do Barcelona e uma lenda do Barcelona, não tem absolutamente nada disso. Acho que na Espanha se está seguindo esse caso de uma maneira muito correta. Tá? Imprensa, opinião pública, todo mundo. Lembrando que ainda existe um processo, o jogador ainda está sendo acusado e investigado e os fatos estão sendo apurados. E os julgamentos prévios não devem ser feitos. Assim como não deve ser feito nenhum julgamento prévio à suposta vítima, que quer ganhar dinheiro, que quer notoriedade e tal. Acho que já passamos dessa fase, né? Então, estamos conversados. Nathan Borges. Qual clube está apresentando o melhor futebol do mundo hoje? O Arsenal. O Napoli poderia estar por ali, mas o Arsenal, cara, ganhar 16 de 19 jogos do campeonato inglês é uma loucura, uma barbaridade. Ganhar como eles ganharam do Manchester United, um grande jogo. Tinham acabado de ganhar clássico contra o Tottenham. Tá jogando demais. São jogadores novos. Grande parte do time é novo. Acho que não tem nenhum jogador com mais de 30 anos, né? O Xhaka, acho que é o mais velho, tem 29. Novos com energia, que acreditam muito na ideia do técnico, que é uma muito boa ideia. É um time que troca muito de posições, que faz as coisas muito rápidas, que acredita no que está fazendo, que quando perde a bola é muito solidário ou para recuperar na frente ou para marcar atrás. E tá dando tudo muito certo. Eu só tenho mas que é um time que praticamente não roda elenco. É um elenco curto, então eu não sei se vai ter fôlego até o final da temporada para brigar com o Manchester City, que apesar dos altos e baixos, é um time mais cascudo. Mas quem joga o melhor futebol é o Arsenal.
Lucas Pinheiro, 18. Você apoia a separação da Catalunha? Não apoio nem desapoio. Não é um tema que eu deva me meter, eu acho. Porque eu não sou daqui, eu não tenho o sentimento que eles têm. Então eu simplesmente moro aqui e vejo. A única coisa que eu acho é que é um tema que os catalães devem votar. E não os espanhóis num geral. Existem razões históricas para a Catalunha se separar da Espanha. A Catalunha era um território antes da Espanha se formar como território, já existia bandeira, língua própria. O catalão é mais antigo do que o castelhano como língua. É, fronteiras, cultura local. Tem tudo para que isso aqui se justifique por ser um país independente. Porque, por exemplo, porque então se cada um quer se separar, São Paulo pode se separar do Brasil. Cara, historicamente não tem nada que ampare que São Paulo um dia não fez parte do Brasil, que São Paulo é uma coisa diferente do Brasil. A Catalunha se pode dizer que era um outro reino, com outro território, com outras leis, com outra bandeira, com outra cultura, com outro idioma. Então, para que não se confunda de que... Então, isso quer dizer que se São Paulo quiser votar para sair do Brasil, se o Rio Grande do Sul quiser votar para sair do Brasil, se a Bahia quiser votar para sair do Brasil, pode, então, por esse argumento? Não, porque não tem um elemento histórico que referende isso. Na Catalunha tem. Existem elementos históricos de séculos e séculos e séculos que podem justificar que a Catalunha não seja parte da Espanha, além do que o sentimento do povo. E aí eu acho que é o povo catalão que tem que decidir. Eu não acho que tem que ser um referendo espanhol. Eu não acho que ninguém da Andalucia tem que votar se a Catalunha tem que ficar ou não. Ninguém da comunidade valenciana, ninguém da comunidade de Madrid, País Basco, enfim, de qualquer comunidade, tem que votar se a Catalunha tem que ficar ou não. Isso tem que ser uma decisão dos catalães, na minha opinião. Se vai fazer bem ou mal para o país, se a economia é isso, se o que, o turismo aquilo, eles têm que arcar com essas consequências também. Simplesmente eu acho que se eles sentem, se a maioria do povo sente que eles fazem parte de um outro país, eles têm que votar isso e decidir. É o que eu acho. E eu não acho que é uma coisa que eu tenha que opinar, tá? Porque eu não nasci aqui, eu morei quase 30 anos da minha vida no meu país, e não é porque eu tô aqui há 8 anos que eu tenho a condição de falar se eles devem ou se eles não devem. Só eles têm. O Bravo Reis. Mais de meia hora, hein, meu povo? Tu seca o Real Madrid ou só assiste os jogos para analisar? Eu só assisto os jogos para analisar. Se ganhar ou se perder, ou secando ou não vai fazer diferença. A coisa é também que quando você tem um interesse maior, quando você está secando, por exemplo, você repara mais as coisas. Então, se o Real Madrid está perdendo do Villarreal 2-0, você começa a ver, será que eles vão conseguir? E aí você começa a ver, a bola está chegando muito mais no Benzema. Com Ceballos, a marcação está indo mais para perto dele, porque ele vai tocando a bola e tocando, então os caras vão se aglutinando ali, está sobrando espaço para o Vinícius Júnior do outro lado. Então é verdade que quando você tem algum interesse, o interesse pode ser, será que esse time vai perder? Ou porque você quer, ou porque você tem essa dúvida? Você analisa melhor. Então, eu não seco, eu não comemoro quando o Real Madrid perde. Eu quero que o Real Madrid perca, porque eu torço para outro time. Então, eu quero que o Real Madrid perca. Mas eu não sou de secar, de encher o saco dos meus amigos que torcem para o Real Madrid. O Léo Figueiredo da Itatiaia é torcedor do Real Madrid. E dificilmente eu mando alguma coisa para ele brincando e tal. Ele até me manda mais brincando do que eu mando para ele, porque eu não tenho esse perfil de torcedor. O Paulo Jarurereke. Madrid, Barcelona ou talvez outra cidade. Qual você recomendaria para um intercâmbio? Outra cidade. Salamanca, Santiago. Porque Madrid e Barcelona são muito caras, cara. Então quem vai fazer intercâmbio normalmente está numa época que ainda não tem tanto dinheiro assim, né? Não tem uma carreira pronta já e um grande emprego. Então Madrid e Barcelona são caras. Se você estiver na Espanha, venha visitar muitas vezes. Mas eu acho que para quem não tem uma condição financeira estabilizada, quem é um estudante, as cidades universitárias e tal são melhores. O Eric 14. Beckler, pega quanto no supino? Eu tinha uma pergunta aqui, aguenta quanto na rosca? Quanto que eu pego no supino? Cara, acho que 27,5 de cada lado. No supino reto, né? A questão é que não é o peso que é tanto, né? Número de repetições, tempo de intervalo, velocidade das repetições, a destreza na hora de fazer o movimento. Então tem muita coisa que interfere. Nem sei se 27,5 é muito ou é pouco, tá? Sinceramente, não faço ideia. Ontem a barra de supino estava ocupada, eu fiz com halteres. Eu acho que eu fiz com 24 em cada mão. Então eu fiz com menos peso, mas era um movimento um pouco diferente. Gui Miranda. Tem mais uma aqui sobre academia. Será que essa é a última? Então... Gui Miranda, fala mais sobre academia e dieta. Cara, dieta eu sou contra que você tenha durante um determinado período de tempo
algo que você deixa de fazer porque você gosta, é simplesmente você se cuidar com as proporções. Eu sigo um cara no Instagram, eu só quero passar o nome dele certo, ele chama Rodrigo, eu abri o Instagram aqui pra ver. Rodrigo de Pauli, eu acho. Rodrigo Pauli. O Rodrigo dele tem 2 Is no perfil. Ele é um nutricionista. Cara, ele come doce de leite todos os dias no café da manhã. E os pratos dele, aqueles pratão, pô, pedreirão mesmo, assim. E o cara tá perdendo gordura. Porque se você não come ultraprocessados, se você não come porcaria, se você não come coisa cheia de sódio, se você come coisas naturais, você não vai estragar tanto o seu corpo, você não vai inchar tanto, você não vai custar para queimar aquilo ali depois. E você pode comer muito bem com dieta. E a academia é o que eu tinha falado antes. Só vai. Primeiro você vai e depois você não vai se arrepender. Tinha uma pergunta que eu tinha deixado para o final sobre academia também, que eu quero aproveitar aqui para a última coisa. Eu estou tentando achar ela. Vocês fiquem calmos aí. Deve entrar um anúncio quando é assim que eu fico mais calado. Caramba, será que eu não vou achar a pergunta? Poxa, vou ficar chateado porque a pessoa mandou a pergunta, eu selecionei e eu não vou responder. Alguma chance de punição? Messi projeto, Darwin Núñez, Dembélé, considerou Neymar, fala minimamente, CrossFit ou sua academia? Essa aqui eu já respondi, CrossFit Academia. Tem Cruzeiro Minas Arena, Bilbao. Ah, tem aqui, ó. Entrei João Gabriel, 0386. Só ele deve ter ficado, todo mundo deve ter ido embora nesses 40 segundos que eu perdi aqui. Entrei na academia tem um mês. Se eu fizer treino de manhã e de noite, dá bom treinos diferentes. Eu não sou especialista, tá? Embora eu tenha um corpo invejável, eu não sou especialista. Eu diria que o descanso é muito importante, cara. Então, se você tem tempo para malhar de manhã e fazer um cardio de noite, beleza. Mas se você quer malhar e correr de manhã e de noite malhar, de manhã você malha peito, de noite você malha costas, para ir malhar de novo no outro dia, acho que é um desperdício de energia. Descansa seu corpo para treinar melhor, para treinar com mais qualidade. Então, descansa, dorme bem, se alimenta bem antes de ir para você ter energia para fazer e tenta treinar com qualidade. Claro que tem, às vezes, treinar em 2 períodos, atletas fazem isso e tal, podem te dar um outro tipo de rendimento, mas acho que não sou eu que tenho que tirar essa dúvida, embora eu tenha passado 2 minutos argumentando sobre ela. Tenta procurar um profissional para te instruir melhor. Eu diria que faz bem em um período só para você não ter que ir 2 vezes e descansa bem. Acho que já é o suficiente. Meu povo, quase 40 minutos. Vocês me desculpam de ter ficado muito longo, espero que vocês tenham chegado até aqui. E se puder curtir, eu agradeço. É a última sexta-feira do mês de janeiro, hein? Próximo mês é mês de carnaval. Eu sei que vocês vão passar do ponto no carnaval, que vocês vão ficar completamente treslocados, vão esquecer quem é que vocês são. Vou fazer igual um primo meu uma vez, que chegou em casa, tocou todos os interfones e a mulher atendeu, ele falou, seu marido tá em casa? Ela falou, não, então desce pra ver se sou eu, porque ele já não lembrava mais quem ele era, com quem ele era casado e onde que ele morava. Então espero que vocês cheguem nesse ponto no carnaval. Agora, é o último final de semana do mês. Se vocês chegarem em fevereiro falando, pô, aproveitei pouco janeiro, vocês vão se arrepender. Então esse é o momento que vocês evitam um arrependimento futuro por uma má decisão que vocês podem fazer no presente, e é a última chance de vocês fazerem uma má decisão no mês de janeiro. Então aproveitem para fazer decisões absurdas que causam arrependimento e constrangimento, e que muitas vezes causam constrangimento em outras pessoas. Então esse é o momento de fazer tudo isso. Com responsabilidade, meu povo, pelo amor de Deus, que é uma brincadeira. Vocês não vão fazer nada sem consentimento de outras pessoas. Mas com consentimento de outras pessoas, façam absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Especialmente se essa pessoa for uma pessoa de confiança que você possa se soltar totalmente. E toma uma aguinha. Vai tomando uma aguinha. Eu, nos meus tempos de juventude, às vezes era uma tequila e uma cerveja. Uma tequila e uma cerveja. Uma tequila e uma cerveja. Tempos de café com César Menotti Fabiano. Quando começou aí a moda do sertanejo universitário, que chegou onde chegou. Tá vendo como tomar más decisões tem as suas consequências? Meu povo, muito obrigado. Bom final de semana para vocês. E até a próxima. Tem Barcelona-Girona esse final de semana. E tem Arsenal-Manchester City. Pode ser que eu volte hoje ainda falando de Arsenal-Manchester City para vocês também. Mas é sexta-feira, às 9 horas da noite aqui. Então pode ser que eu volte completamente deslocado nesse canal para fazer análise do jogo. Valeu, gente. Tchau.